Olá! Este vídeo é sobre a história do estudo do usuário. Mas, primeiramente, vamos entender o que é estudo do usuário. Sans Casado informa que é o conjunto de estudos que se trata de analisar qualitativamente e quantitativamente os hábitos de informação dos usuários sob diversas abordagens teórico-metodológico. Identificamos também que Figueiredo informa que o estudo do usuário é o levantamento das necessidades de informação dos usuários, de sua satisfação, através de investigação. Ela afirma que este estudo de usuários reflete em pesquisar e investigar o que o usuário procura na biblioteca, as necessidades destes e quais os pontos fortes e deficiência da biblioteca, na opinião dos usuários, para adequação e melhoria dos serviços prestados. A gente consegue identificar que, de acordo com Davis, é possível identificar dois tipos de estudos, que o primeiro seria sobre estudos centrados na biblioteca, aonde a investigação de como as bibliotecas e os centros de informação são utilizados. E o segundo, que seria o estudo centrado no usuário, como um grupo particular de usuários obtém a informação necessária para conduzir o seu trabalho. Baseado nisso, a gente agora vai falar um pouquinho sobre a história, onde começa-se no século XX, na metade do século XX na Inglaterra, onde estudos de comunidades trabalha-se como um método de estudo científico de um fenômeno social. É considerado científico como método e social como aplicação. Nos anos 30, havia um interesse considerável em se saber como e que as pessoas liam e qual o uso feito das bibliotecas em geral. Naquela época, é bastante acentuado o conceito educacional da biblioteca pública e acredita ser a função da biblioteca pública elevar, educar e recriar as pessoas. Mas um engano por parte dos bibliotecários de então foi o de pensar que os seus usuários representavam o universo. A gente já consegue identificar nessa parte que o quê? Eles viam os seus usuários como representantes do universo. Então, se eles não conseguiam identificar possíveis visão de novos usuários e sempre acreditavam-se que só aqueles seriam o centro de suas análises. Os primeiros estudos de usuários de bibliotecas públicas foram realizados na década de 30 por bibliotecários associados a docentes da Escola de Biblioteconomia da Universidade de Chicago. Existe uma crítica a respeito desses estudos, pois que, segundo Wellard, nas bibliotecas públicas da época, já havia uma figura-chave para indicar as necessidades, preferências e motivações para o uso da biblioteca. Essa figura era o bibliotecário do Serviço de Aconselhamento de Leitura, ou Reader's Advisory Service, e sua existência teria dispensado as equipes que realizaram os estudos iniciais nesse campo. Esta é uma das causas de os estudos de usuários de bibliotecas públicas serem distintos ou considerados a parte do corpo de pesquisa na área de biblioteconomia. Isso ocorreu pelo fato de os pesquisadores terem sido principalmente cientistas sociais. Uma nova linha de estudo surgiu no final da década de 40, mais precisamente em 1948, durante a conferência da Royal Society, que focalizou a maneira de como os cientistas e técnicos procedem para obter informação, ou como usam a literatura nas suas respectivas áreas. Trabalhos de Bernal e Hugo Huss introduziram esta linha de investigação de interesse à ciência da informação. Em 1958, em Washington, ocorreu a Conferência Internacional Científica, conferência no qual veio desenvolver essa área. Os períodos de 1948 a 1965,
O estudo foi usado mais por profissionais de engenharia para a visão quantitativa, porém os resultados foram insatisfatórios. Segundo observou Tobin, a partir de 1960, o termo estudo de usuários, User Studies, começou a ser indexado no livro Literature. E a partir dessa década, houve mudanças significativas na gestão bibliotecária, que começava a dar importância ao usuário, mudando a imagem errônea que a biblioteca teve ao longo dos tempos, como mero depósito de livros e profissionais não amigáveis. Ele observou também que houve várias publicações dedicadas aos assuntos e estudos foram desenvolvidos para o seu aperfeiçoamento. Mas o principal problema desses estudos é a não existência de métodos que sejam capazes de apresentar resultados absolutos e sem conflitos no decorrer da aplicação. A partir da década de 70, os estudos sociológicos tiveram maior ênfase, sendo identificado a importância de estudar as necessidades dos usuários, sendo mostrado muitos problemas nos estudos como divergência de informação e mudança de conduta dos usuários ao saberem de que estão sendo analisados. Analisando a abordagem dos dias atuais, é possível que com a tecnologia houve melhoras nos estudos e na forma de análise dos resultados. Porém, estratificar e identificar os grupos é uma tarefa muito difícil, pois cada ser humano pensa e tem ações e gostos diferentes de outros. O estudo de usuários tornou-se uma importante ferramenta para o bibliotecário na identificação do público e nas necessidades que os mesmos têm em relação aos serviços prestados pela biblioteca, sendo o principal recurso para o planejamento bibliotecário, pois os resultados finais desse estudo tornam-se perceptíveis às necessidades dos usuários, partindo para uma adequação dos serviços prestados e dos materiais disponibilizados.